A história de Abraão e sua instrução divina para enviar Agar e Ismael para o deserto. É uma passagem bíblica profunda encontrada em Gênesis capítulo 21. Para compreender a importância da história, devemos primeiro entender os papéis de Agar e Ismael na vida de Abraão. Agar era a serva egípcia de Sara, enquanto Ismael era seu filho. Eles desempenharam uma posição única na família de Abraão, e sua presença foi fundamental para o desenrolar do plano de Deus. Em Gênesis 16:1-2, encontramos as circunstâncias iniciais que levaram à inclusão de Agar nesta história. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia, chamada Agar. Por isso, Sarai disse a Abrão: Agora, o Senhor não me permitiu ter filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez, por meio dela, eu possa construir uma família. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação por meio de sua esposa, Sara. No entanto, à medida que os anos passavam e Sara permanecia estéril, surgiam dúvidas sobre o cumprimento dessa promessa. Em Gênesis 15:4-6, testemunhamos a promessa inicial de Deus a Abraão. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Não terá filhos, mas um filho que será teu próprio descendente sairá de ti. Então, Deus o levou para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E acrescentou: Assim será a tua descendência. De acordo com o relato bíblico em Gênesis, Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, por meio de sua esposa, Sara. No entanto, Sara era estéril e, após esperar muito tempo pelo cumprimento dessa promessa, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Abraão concordou com essa ideia, e Agar deu à luz Ismael. Mais tarde, Deus reiterou sua promessa de que Sara seria a mãe da grande nação por meio de um filho chamado Isaque. Quando Isaque nasceu, as tensões entre Sara e Agar aumentaram. O contexto cultural e as questões de herança complicaram ainda mais a situação. Agar e Ismael eram vistos como uma ameaça à posição de Isaque como herdeiro de Abraão. Em uma reviravolta notável dos acontecimentos, Deus apareceu a Abraão e instruiu a ouvir Sara enviar Agar e Ismael para longe. Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareça mal por causa do rapaz e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele também teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo. Tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, a criança. E despediu-a, e ela se foi, vagando pelo deserto de Berseba. Assim, Abraão, confiando na orientação divina e buscando resolver as tensões familiares, decidiu enviar Agar e Ismael para o deserto, separando-os de sua casa e de Isaque. Esta decisão foi baseada na convicção de que Deus estava guiando a situação e que seus planos divinos seriam cumpridos através de Isaque. Esta decisão foi baseada na convicção de que Deus estava guiando a situação e que seus planos divinos seriam cumpridos através de Isaque e de uma grande nação que surgiria de Ismael. Abraão enfrentou uma decisão angustiante. Por um lado, ele amava Agar e Ismael, mas por outro, confiava na sabedoria de Deus. A jornada para o deserto não foi fácil. Agar e Ismael foram deixados com recursos limitados, e as condições adversas do deserto testaram sua resistência. Em Gênesis 21, 15 e 16, lemos sobre a situação precária deles no deserto.
acabou-se-lhes a água do odre. E ela lançou o menino debaixo de um dos arbustos. E foi-se e assentou-se em frente, a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver morrer o menino. Assentou-se, pois, em frente, e levantou a voz e chorou. Em Gênesis 21, 17 e 18, a Bíblia registra o momento em que Deus prometeu a Agar. Deus ouviu o choro do rapaz, e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu o choro do rapaz desde onde está. Levanta-te. Ergue o rapaz e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Nesta promessa, Deus conforta Agar em sua angústia e assegura-lhe que ele cuidará de seu filho Ismael e o abençoará. Deus promete fazer de Ismael o pai de uma grande nação, conhecidos hoje como os ismaelitas. Deus não abandonou Agar e Ismael. Ele providenciou um poço para que saciassem sua sede, assegurando-lhes sua presença divina. Isso demonstra a compaixão e o cuidado de Deus por aqueles que confiam nele. Em Gênesis 21, 19, vemos a intervenção de Deus. Abriu Deus os olhos dela, e ela viu um poço de água. Foi então e encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. A fé inabalável de Abraão no plano de Deus, apesar de suas dificuldades aparentes, serve como um testemunho do poder da crença. Isso nos lembra que a fé pode mover montanhas e que os caminhos de Deus estão além de nossa compreensão. Confiar no plano de Deus pode levar a bênçãos sem medida. Deus testou a fé de Abraão, pedindo-lhe que tomasse uma decisão difícil. Isso ressalta que a fé não é apenas sobre crença, mas também sobre confiar nas ações e orientações de Deus, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos e motivos. Abraão confiou que Deus cuidaria de Agar e Ismael, mesmo quando foram enviados para o deserto com recursos limitados. A provisão de Deus deu um poço para Agar e Ismael no deserto enfatiza sua compaixão e cuidado pelos que o buscam. Isso ressalta a ideia de que Deus está sempre presente e atento às necessidades de seus filhos. Esta história nos lembra que os planos de Deus muitas vezes transcendem nossa compreensão. Abraão não compreendia completamente por que Deus pediu que ele enviasse Agar e Ismael para o deserto, mas ele obedeceu. Isso nos desafia a aceitar que nem sempre entenderemos os caminhos de Deus, mas podemos confiar em sua sabedoria. Abraão é frequentemente citado como um exemplo notável de fé na Bíblia. Que essa história do teste de Abraão com Ismael nos ensine a viver com obediência e fé total com Deus. Porque tudo é possível àquele que crê. E aí, já conhecia essa passagem? O que achou? Haja luz.